Ela disse, eu não preciso de homem nenhum, você é só um acessório. Então eu fui embora e parei de pagar as contas. Meu nome é Dorian, tenho 29 anos, e minha história começa com um relacionamento que, até pouco tempo atrás, parecia aquilo que muitos chamariam de relação ideal. Minha namorada, Regina, de 26 anos, sempre foi uma pessoa doce, tranquila e muito carinhosa. Nos conhecemos há pouco mais de 1 ano e meio e, durante todo esse tempo, nosso relacionamento foi sólido. Nos entendíamos muito bem, compartilhávamos ideias, sonhos e sempre tivemos uma comunicação aberta. Nunca imaginei que as coisas pudessem mudar de forma tão drástica. Mas hoje, olhando para trás, percebo que tudo começou de maneira sutil, quase imperceptível, como uma pequena rachadura em uma parede que, com o tempo, acaba fazendo tudo desabar. Regina trabalhava como estilista há anos. Era um trabalho de que ela gostava, mas que nunca a satisfazia completamente. Desde que a conheci, ela sempre falou sobre seu sonho de se tornar modelo. Eu dizia que ela não devia nada aos modelos que via nas passarelas. Ela era bonita e tinha uma personalidade que atraía todos ao seu redor. Sempre a incentivei a levar esse sonho a sério, não apenas porque eu via potencial nela, mas porque enxergava em seus olhos aquela chama de ambição que, muitas vezes, leva as pessoas a conquistarem coisas extraordinárias. Depois de um longo processo, Regina finalmente conseguiu o que tanto queria, assinou contrato com uma agência de modelos pequena, mas promissora. Foi um grande passo para ela. Uma conquista que comemoramos juntos. No início, tudo parecia estar indo exatamente como esperávamos. Eu a apoiava em tudo que podia, tanto na carreira quanto na organização das redes sociais. Eu sabia o quanto a presença online era importante para conseguir mais trabalhos, e como consultor de marketing, dava alguns conselhos sempre que podia. Mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. No começo eram detalhes pequenos, comentários sobre como era empolgante começar a ser reconhecida. Eu sempre soube que a vida estava preparando algo grande para mim, ela dizia, cheia de entusiasmo ao falar do novo trabalho. Isso é só o começo, Dorian. Só o começo. Ela repetia isso várias vezes. No início, eu ficava feliz em vê-la tão motivada. Mas logo percebi que havia algo além dessas palavras. Algo que começava a afastá-la de mim. Uma distância emocional que antes não existia. Regina sempre foi uma mulher carinhosa e atenciosa. Mas agora, quando não estava trabalhando ou em sessões de fotos, passava muito tempo assistindo a vídeos sobre empoderamento feminino. Assistia enquanto se arrumava pela manhã ou à noite, nos momentos em que antes costumávamos ver um filme ou simplesmente conversar. No começo, isso não me pareceu estranho. Parecia algo positivo, algo que poderia ajudá-la a se sentir mais confiante. Mas as frases que ela começou a repetir com frequência me fizeram perceber que as coisas estavam mudando. Uma noite, ao chegar do trabalho, encontrei Regina sentada no sofá assistindo a mais um desses vídeos. Assim que me viu, sorriu, mas havia algo diferente em seu olhar, algo que eu não conseguia identificar. Ela disse: "E aí, o que vamos fazer quando eu ficar famosa? Como a gente vai lidar com tudo isso? Eu não vou nem conseguir sair na rua sem ser parada." Fiquei em silêncio, apenas observando. Aquilo era realmente o que ela pensava. Na mente dela, já se via como uma celebridade. Aquilo me causou uma sensação estranha, como se, de alguma forma, ela já tivesse se distanciado de mim e estivesse sonhando com um futuro no qual eu nem sequer fazia parte. É loucura pensar que tudo isso está acontecendo, continuou Regina, me olhando com um sorriso distante. Eu sempre soube que a vida estava guardando algo grande para mim, Dorian. E agora está acontecendo. Eu fiquei feliz por ela, claro. Mas, ao mesmo tempo, algo me incomodava. Eu sentia que o rumo da nossa relação estava mudando, mas não sabia como abordar isso. As coisas continuaram assim. Regina começou a falar cada vez mais sobre o futuro, e, a cada vez, suas palavras falavam menos sobre nós e mais apenas sobre ela. Um dia, durante o jantar, ela me perguntou: "O que você sente por estar com uma mulher bem-sucedida? O que você sente por eu estar alcançando tudo o que sempre quis?"
Você deveria pensar em fazer algo também, para que nós dois sejamos extremamente bem-sucedidos. Havia algo no tom dela que me deixou desconfortável. Não soava como um convite para crescermos juntos. Soava como um ultimato disfarçado, como se a minha vida não fosse ambiciosa o suficiente para acompanhar a dela. Em outro momento, ela disse: "Eu estou com você porque eu quero, não porque eu precise." Como se estivesse tentando convencer a si mesma de algo que ainda não estava claro. Essas palavras me atingiram de forma inesperada. Eu sempre tinha sido o apoio dela, o companheiro ao seu lado, e agora ela estava dizendo que não precisava de mim. Ali foi o ponto de virada. Passei a sentir que estava perdendo meu lugar na vida dela, como se, na visão que ela tinha do futuro, eu já não ocupasse mais o espaço que ocupava antes. O pior de tudo é que, mesmo quando as palavras dela não eram duras o suficiente para me rejeitar completamente, a mudança de atitude era evidente. Regina começou a tomar decisões sem me consultar. Uma tarde, depois de um dia cheio de fotos e gravações, ela me disse, sem muita explicação: "Sabe de uma coisa? Eu não quero mais que você pague as contas. Agora eu tenho minha própria renda e não preciso disso. Essa responsabilidade é minha agora." De alguma forma, aquilo me fez sentir excluído da vida dela, como se eu já não fosse mais necessário nas decisões que antes tomávamos juntos. Às vezes eu me perguntava se tudo aquilo não passava de uma fase. Talvez ela estivesse vivendo um momento de transformação pessoal por causa do novo trabalho, do sucesso recém-descoberto. Mas, sempre que eu a ouvia falar sobre o futuro, sobre os sonhos dela e sobre como não precisava de mim para alcançá-los, sentia que algo se quebrava dentro de mim. Eu não sabia como lidar com essa nova versão da Regina. Não sabia se era o ego crescendo, se era um sonho subindo a cabeça ou se simplesmente era o começo de uma nova etapa da vida dela, uma etapa na qual eu já não tinha espaço. O fato é que, com o passar do tempo, percebi que nosso relacionamento estava mudando de uma forma que eu não havia previsto. Regina já não parecia estar comigo porque compartilhávamos sonhos ou porque precisava de mim ao seu lado. Ela estava comigo porque queria, como ela mesma dizia. Mas a verdade é que ela já não era a mesma pessoa que eu havia conhecido. A relação se tornou desequilibrada, e eu passei a me perguntar: será que realmente somos duas pessoas que se complementam ou somos dois caminhos diferentes que apenas se cruzam de vez em quando? E, sinceramente, eu já não tinha certeza de qual seria o futuro da nossa relação. Algumas semanas se passaram desde que a situação entre Regina e eu chegou a um ponto sem volta. No começo, eu tentava entender a mudança nela, convencido de que era algo passageiro ou que o novo sucesso como modelo tinha inflado tanto sua confiança que ela simplesmente não sabia lidar com isso. Mas o que começou como comentários vagos e brincadeiras ditas em tom de piada, logo se transformou em algo muito mais sério e perturbador. Ela começou a pagar algumas contas menores da casa, como água e luz. No início, achei que fosse um bom sinal, como se ela estivesse tentando dividir as responsabilidades do lar. Mas não era isso. Havia algo a mais por trás daquelas atitudes. Quando ela mencionou pela primeira vez que passaria a pagar essas contas, pensei que fosse apenas uma forma de se sentir mais independente. Mas logo começaram os comentários sobre dinheiro e sobre nossas finanças. "Bom, já que agora eu também pago as contas, acho que está na hora de você usar esse dinheiro que não gasta mais em casa para me mimar", disse ela um dia, com um sorriso que já não parecia tão gentil quanto antes. "Pelo menos um presente de vez em quando. Afinal, não é qualquer um que tem uma modelo como namorada." Fiquei em silêncio, sem saber como reagir. O tom dela me surpreendeu, e mais ainda a forma como ela assumiu que tudo o que eu fazia ou deixava de fazer agora estava condicionado ao que ela achava que eu lhe devia. Eu tinha apoiado a carreira dela, o sonho dela, mas aquilo era completamente diferente. Tentei conversar com ela de forma calma, sem parecer confrontativo, mais preocupado com a atitude dela do que com qualquer outra coisa. "Você não acha que essa coisa de ser modelo pode estar te afetando?" Perguntei, esperando que fosse uma reflexão sincera que nos ajudasse a nos entender melhor. Ela me olhou com os olhos semicerrados, e em vez de responder como eu esperava, ficou visivelmente irritada. "O que você está insinuando?" respondeu, em tom desafiador.
Ah, espera, claro. Como todo machinho típico, te dói ver sua mulher se tornar uma mulher de alto valor em vez da donzela indefesa que você sempre quis, não é? Essa resposta me atingiu em cheio. Eu nunca a tratei como uma donzela, muito menos enxerguei nossa relação dessa forma. Sempre acreditei em igualdade, em apoio mútuo, em crescer juntos nos projetos e nos sonhos. Mas, naquele momento, ela parecia ter caído completamente na armadilha do ego e da sensação de superioridade. A discussão foi longa. Daquelas em que, por mais que você tente, percebe que jamais vai chegar a um entendimento. Mas o que realmente quebrou tudo aconteceu alguns dias depois. Eu estava em casa, depois de um longo dia de trabalho, tranquilo em frente à televisão, apenas tentando ter um momento de paz. Ela chegou após um ensaio, tirou os sapatos e sentou ao meu lado. Então, sem aviso algum, soltou uma daquelas frases que mudam tudo. Você não cansa de ser um homem comum? Eu a olhei, surpreso. Quer dizer, você está comigo, uma modelo que em breve vai ser famosa. O que você está esperando para fazer alguma coisa? Alguma coisa a mais por nós? O tom dela não era de incentivo nem de preocupação. Era de julgamento, como se tudo o que eu fazia simplesmente não fosse suficiente. Eu tenho um trabalho que eu gosto, respondi com calma, tentando não perder o controle. Não quero ser famoso nem nada do tipo. Quero viver tranquilo, sem me preocupar tanto com dinheiro. Tenho projetos que podem me gerar mais renda no futuro, mas não tenho ambição de ser celebridade nem de aparecer em todos os lugares. Regina não pareceu me entender. Em vez de respeitar meu ponto de vista, o que ela disse em seguida foi um golpe direto na minha autoestima. Claro, disse ela, erguendo uma sobrancelha. Mas no fim das contas, serei eu quem vai sustentar mais a casa, porque vou ganhar mais do que você. Fiquei sem palavras. Foi como se ela estivesse me diminuindo de forma sutil, como se tudo o que eu havia feito até ali não tivesse valor algum. A situação já estava completamente fora de controle, e eu não sabia mais como lidar com aquilo. Então, sem pensar muito, pausei a televisão e me virei para ela. Olhei nos olhos dela, já cansado daquela situação, e disse, sem levantar a voz, mas com firmeza: Regina, você acabou de descobrir como se paga a conta de luz e de água, e isso já foi suficiente para você dizer que vai contribuir mais em casa. Você acha que uma casa se resume a luz e água? Eu continuo pagando o aluguel, a internet, a comida, o carro, a gasolina, as consultas médicas e praticamente 95% de tudo que sustenta a nossa vida. Fiquei olhando para ela, esperando alguma reação. Mas, em vez de arrependimento ou pedido de desculpas, vi algo mudar em seu rosto. Não houve empatia. Apenas um desconforto que rapidamente virou irritação. Ela cruzou os braços, e quase automaticamente, respondeu: Você acha que eu preciso de você? Sério, eu não preciso de homem nenhum. Você é só um acessório. Um acessório que vai me acompanhar em eventos de gala quando eu for famosa. Por isso eu quero que você faça alguma coisa. Pelo amor de Deus, pelo menos vá para a academia, para eu não ter vergonha de te mostrar diante das câmeras. Eu não discuti mais. Naquele momento, eu sabia que já não importava o que eu dissesse. O dano estava feito. Eu me sentia diminuído, não apenas pelas palavras dela, mas pela forma como ela havia se afastado de mim, como se eu fosse um peso em sua vida e não um parceiro. Naquela noite, fiquei acordado pensando em tudo o que tinha acontecido, em como nossa relação havia chegado àquele ponto. Estou escrevendo isso às 2 da manhã porque simplesmente não consigo dormir. Ela vai sair para trabalhar às 7, e eu deveria estar no meu trabalho às 8, mas decidi pedir o dia. Eu não vou permitir que isso continue. Minha vida não é acessório de ninguém, e muito menos a minha dignidade. Amanhã, ela vai ter uma surpresa. E não será nada agradável. Eu não quero mais continuar em um relacionamento onde meu esforço não é valorizado, onde minha presença só importa pelo que eu posso oferecer financeiramente, e não por quem eu sou. Estou cansado de lutar por alguém que já não enxerga meu esforço. Não sei exatamente o que vai acontecer depois disso, mas sei de uma coisa: algo precisa mudar.
De alguma forma, tudo isso me mostrou que o relacionamento que eu tinha com Regina já não existe mais. Ele se transformou em algo diferente, algo que eu não posso e não quero continuar suportando. Atualizarei mais tarde. Por agora, preciso organizar meus pensamentos e tomar uma decisão. Atualização, parte 1. Já se passaram algumas horas desde que escrevi meu último post e senti a necessidade de atualizar tudo, porque a situação tomou um rumo completamente inesperado. Depois de tudo o que aconteceu, das últimas palavras da Regina e da forma fria e indiferente com que ela agiu, percebi que já não podia mais continuar ali, naquela casa, naquela relação. Eu havia chegado ao meu limite, e a única opção que restava era agir. Na manhã seguinte, depois de passar a noite inteira acordado refletindo sobre tudo o que tinha acontecido, tomei uma decisão definitiva. Eu não faria mais parte daquela vida, daquela relação tóxica em que ela me via apenas como um acessório, algo descartável. Ela mesma tinha deixado claro que não precisava de mim. E eu não podia continuar ali, vivendo como a sombra de alguém que achava que já tinha tudo sob controle. A primeira coisa que fiz foi ligar para um caminhão de mudança. Eu precisava tirar tudo o que era meu daquela casa, porque, no fundo, eu já não me sentia bem ali. Tudo que eu tinha comprado, tudo que representava a minha parte naquela relação, iria comigo. Ela sempre dizia que coisas materiais não importavam, mas o que ela não entendia era que aquelas coisas representavam a minha vida, meu esforço, minhas conquistas. Ela havia comprado apenas um criado mudo com espelho e um sofá da Temu. O resto da casa era meu. Os móveis, a televisão, a luminária, a decoração, até a geladeira, tudo iria embora. E eu não me importava nem um pouco com o que ela fosse sentir a respeito disso. Quando o caminhão chegou, comecei a carregar tudo. A comida que ainda estava na geladeira eu coloquei em uma caixa térmica, porque não queria deixar tudo pronto e fácil para ela. Não me importava se ela ficaria sem comida. Ela mesma havia dito que conseguia se virar sozinha. Quando tudo já estava carregado, não restava mais nada que me prendesse àquela casa. Fechei a porta atrás de mim, deixei as chaves sobre a mesa e segui para o novo apartamento que eu havia alugado. Eu já tinha pago um mês adiantado, então não precisava me preocupar com nada naquele momento. Era um lugar pequeno, mas aconchegante, e, acima de tudo, era meu. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava retomando o controle da minha vida. Me instalei rapidamente. Não tinha muitas coisas, mas trouxe o suficiente para me sentir confortável: uma cama, alguns livros, minhas roupas e, o mais importante, a sensação de que finalmente estava no comando da minha própria história. Passei o dia inteiro organizando tudo, tentando aproveitar o silêncio, a calma, a sensação de liberdade. Mas às 4 da tarde, o telefone tocou. Era Regina. "O que aconteceu, amor?" perguntou, com desespero na voz. "Acho que fomos roubados." "Onde você está?" Foi difícil conter o riso. A ironia da situação era grande demais. Não, ninguém roubou nada. Na verdade, o que tinha acontecido era simples: eu tinha me cansado de fazer parte daquela farsa. "Meu Deus!" respondi, fingindo uma surpresa exagerada. "Você é a Regina Aguilar, a famosíssima modelo." "Santo céu, não acredito que estou falando com você." Caí na gargalhada, aproveitando o momento de confusão dela. Ela não entendeu a ironia. "Para com isso, amor", disse irritada. "É sério, aconteceu alguma coisa na casa." "Onde você está? Por que não atende?" Tentei me acalmar, mas já não conseguia parar de rir. Eu sabia que aquilo era necessário, algo que eu já não podia mais ignorar. "O que aconteceu, Regina?" falei por fim. "Foi que eu me cansei de estar com uma modelo de alto valor. Levei tudo que era meu e esquece aluguel, contas e qualquer outro gasto." Do outro lado da linha, houve um longo silêncio. Não sei se ela estava em choque ou apenas tentando entender o que eu tinha acabado de dizer. O fato é que ela não sabia como reagir. Estava claro que ela não esperava por isso. Achava que, como sempre, eu ficaria ali aguentando os comentários, a indiferença, o ego inflado. Mas não dessa vez. "O que está acontecendo com você? Você enlouqueceu?"
Ela gritou. Por que está fazendo isso? Por que está me deixando sozinha? A pergunta me pareceu absurda. Ela tinha me deixado de lado muito antes de eu tomar aquela decisão. Ela já não precisava de mim. O que aconteceu? Respondi. Você não disse que eu era só um acessório? Que não precisava de mim? A modelo famosa não consegue pagar o básico para viver? Não estava tudo resolvido? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então ouvi sua respiração trêmula, como se estivesse tentando controlar as emoções. Você é um idiota, disse, com a voz quebrada. Eu vou ser grande, você sabe disso. E vai se arrepender. Ninguém vai te querer, sabe por quê? Porque você nunca se amou. Não consegui evitar um sorriso, mesmo sabendo que aquilo provavelmente a machucaria ainda mais. Eu não me arrependo de nada, respondi com firmeza. Pela primeira vez, eu me sinto bem. Não sei o que vai acontecer com você, Regina, e sinceramente, já não me importa. Eu não quero mais estar nessa relação. Cansei do seu ego, das suas expectativas e de sentir que precisava ser alguém que não sou só para ser aceito. Ela voltou a chorar. O choro dela me soou distante, quase irrelevante. Era a mesma pessoa que havia me feito sentir pequeno por tanto tempo. E, embora me doesse vê-la daquele jeito, eu sabia que essa decisão era melhor para nós dois. Se você não consegue aceitar quem eu sou, se não consegue enxergar que eu já não sou aquela garota que você conheceu, então o melhor é que cada um siga o seu caminho. Depois de desligar, senti uma calma estranha, como se tudo o que eu tinha feito e tudo o que eu tinha dito já não tivesse mais peso algum. Eu já não me sentia preso a um relacionamento que não me entregava o que eu precisava, nem emocionalmente, nem em termos de respeito. Eu estava ao lado de uma mulher que havia se transformado em alguém que eu já não reconhecia, e eu não podia continuar fazendo parte daquele espetáculo. Eu não estava disposto a ser o acessório de ninguém. Muito menos a carga de alguém. Não sei o que vai acontecer com ela. Não sei se a carreira de modelo será tudo aquilo que ela espera. Não sei se, em algum momento, ela vai perceber o que realmente perdeu. Mas uma coisa eu sei com absoluta certeza, finalmente estou retomando o controle da minha vida. Estou recomeçando. E, embora o futuro seja incerto, pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto livre. Atualização, parte 2. Já se passaram 3 meses desde que tomei a decisão de ir embora, deixar tudo para trás e recomeçar. Nesse tempo, tive espaço para pensar, para refletir sobre tudo o que vivi com a Regina, sobre o que nossa relação realmente significava e, principalmente, sobre o que eu quero para a minha vida. É curioso como as pessoas mudam, como tudo pode desmoronar tão rápido quando se perde o rumo. Mas também é impressionante como, nesse processo, a gente pode acabar se reencontrando. Embora eu ainda não tenha todas as respostas, hoje estou em um lugar muito mais tranquilo do que há 3 meses, e pela primeira vez, sinto que recuperei o controle da minha vida. Há alguns dias, recebi uma mensagem da Regina. Não era algo que eu esperava. Na verdade, eu quase tinha esquecido dela nesses últimos meses. Estava tão focado no meu bem-estar, no trabalho, no meu novo apartamento, que a ideia de ela voltar a aparecer na minha vida parecia distante, quase irreal. Mesmo assim, lá estava ela de novo. A mensagem era curta, mas direta. Podemos conversar. No começo, hesitei. Pensei em ignorar, seguir com a minha vida e deixar o passado onde ele deveria ficar. Mas alguma coisa me fez responder. Talvez curiosidade. Talvez a necessidade de encerrar aquele capítulo de vez. Então aceitei, mesmo sem saber o que esperar. Nos encontramos em um café, um lugar neutro. Eu não a vi chegar, mas no instante em que ela entrou, percebi que algo havia mudado. Ela continuava bonita, mas o rosto já não carregava aquela confiança arrogante de antes. Agora parecia mais vulnerável, mais humana, mais real. Estava apagada, triste. Não havia mais aquele ar de modelo bem-sucedida que ela ostentava por tanto tempo. Pelo contrário, havia algo no olhar dela que deixava claro que o mundo dela já não era o mesmo.
Ela me cumprimentou com um sorriso tímido, um sorriso que tentava esconder um grande desconforto. Nos sentamos, e foi ela quem quebrou o silêncio. Dorian, disse, com a voz trêmula. Eu tenho pensado muito em tudo o que aconteceu, no que eu te disse, em como eu te tratei. E eu quero te pedir perdão. Fiquei sem saber o que dizer. Apesar de tudo o que tinha acontecido, apesar de tudo o que ela tinha feito, ver aquela vulnerabilidade me desarmou por um instante. Não sei se você lembra de tudo o que eu te disse, mas, o que aconteceu foi culpa minha, continuou. Eu estava tão focada na minha carreira, em tudo o que queria conquistar, que não percebi o que estava perdendo. Eu não enxerguei o que você fazia por mim, o que significava ter você ao meu lado. O ego, o sucesso, tudo isso me cegou. Eu achei que dava conta de tudo sozinha, que não precisava de você, mas eu estava errada. Ela fez uma pausa. Agora eu não sei mais o que fazer. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Não era a pessoa que eu esperava ver ali. Não era aquela mulher arrogante, distante, superior. Era como se todo aquele orgulho tivesse desmoronado de uma vez, dando lugar a alguém que havia chegado ao fundo do poço, alguém que finalmente entendeu que as coisas nem sempre acontecem como a gente imagina. O que aconteceu com a sua carreira? Perguntei, tentando não soar insensível. Eu pensei que você estivesse indo bem no mundo da moda, que já tivesse o futuro garantido. Regina suspirou e abaixou o olhar, como se as palavras pesassem mais do que ela estava disposta a admitir. Meu contrato acabou, disse, quase num sussurro. Eles não me chamaram para renovar. No começo, achei que fosse parte do processo, que era só uma fase ruim, mas já se passaram 3 meses e eu não sei mais o que fazer. Não sei a que porta bater. Já não sei se tenho o que é necessário para continuar nesse meio. Ela fez uma pausa, respirou fundo e continuou. E o pior de tudo é que percebi que, mesmo achando que não precisava de você, agora sei que precisava. Eu preciso de você, Dorian. Não só pelo que você fez por mim no passado, mas pelo que você representa. Eu me sinto perdida, sozinha, e não sei como sair disso. Ouvir aquilo me provocou uma mistura de sentimentos. Por um lado, havia uma parte de mim que queria abraçá-la, confortá-la, dizer que tudo ficaria bem, que tudo tinha solução. Mas, por outro, eu lembrava de tudo que ela tinha me feito, de como me humilhou, de como me deixou de lado quando eu mais precisei. Lembrei de como eu tinha virado apenas um acessório na vida dela. De como ela me enxergava apenas como alguém que carregava responsabilidades, e não como um parceiro. Não me peça para te consolar, respondi com calma, sentindo que já não podia mais fazer isso. Eu não posso ser a pessoa que resolve seus problemas. Eu também passei por muita coisa, Regina. E hoje estou em um lugar muito melhor, sem você, sem suas exigências. Eu não posso ser quem você queria que eu fosse, porque eu já não sou essa pessoa. Ela me olhou, com as lágrimas escorrendo lentamente pelo rosto. Dorian, por favor, não me deixe assim, disse, entre soluços. Eu faço qualquer coisa. Qualquer coisa para que você me perdoe, para que a gente volte. Eu mudei, eu prometo. Eu sei que errei, mas agora estou disposta a fazer tudo o que estiver ao meu alcance para isso dar certo. Eu não quero te perder. Não quero perder o que a gente teve. A dor na voz dela era evidente. Por um momento, senti vontade de ceder. Às vezes, vê-la daquele jeito me fazia lembrar dos bons momentos, das razões pelas quais me apaixonei por ela no começo. Mas algo dentro de mim dizia que eu não podia ceder. Que, dessa vez, eu não poderia ser o salvador dela. Que eu não podia cair na mesma armadilha de antes. Sinto muito, Regina, disse com firmeza, mas sem agressividade. Eu não posso voltar a isso. Já não importa o que você aprendeu ou deixou de aprender. O que aconteceu entre nós não pode ser consertado com promessas. Eu já não sou o mesmo. Não posso ficar aqui fingindo que nada aconteceu, como se o que você me fez não tivesse deixado marcas. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para o chão, como se não conseguisse aceitar o que estava ouvindo. E, embora não tenha doído tanto quanto eu imaginava, senti uma pontada de tristeza, talvez pelo que fomos,
pelo que um dia compartilhamos. Eu te amo, disse ela, erguendo o olhar, procurando algo nos meus olhos que já não existia. Por favor, Dorian, não me deixa. Naquele momento, percebi algo importante. Talvez ela não estivesse pronta para mudar. Talvez só tivesse se dado conta do que perdeu agora. Mas eu já tinha entendido tudo isso antes. Eu já não era o homem que ela conheceu. Não era mais aquele que ficava em silêncio, que aceitava tudo por amor. Agora eu sabia o meu valor. Sabia o que eu queria de um relacionamento, e não aceitaria menos do que isso. Eu te desejo o melhor, Regina, disse por fim, levantando-me. Mas eu não posso mais estar com você. Eu não quero um relacionamento que não me acrescenta nada de positivo. Você já não é a pessoa que eu conheci, e eu também já não sou o mesmo. Eu tenho minha vida, meus projetos, meus sonhos, e você tem os seus. Não quero fazer parte de um jogo de ego nem de uma tentativa de consertar o que não tem conserto. Com essas palavras, me despedi dela. Não olhei para trás. Não dei uma última chance, porque sabia que não havia mais volta. O que um dia foi nosso relacionamento já não existia. E, embora ela sempre fosse parte da minha história, de uma fase importante da minha vida, eu não podia continuar preso a um passado que já não me pertencia. A última coisa que soube foi que ela tentou reconstruir a carreira como modelo, mas já não tinha o mesmo brilho de antes. Não sei exatamente o que aconteceu com ela, e, sinceramente, não me importa. Minha vida seguiu em frente. E, embora às vezes eu reflita sobre tudo o que aconteceu, sei que fiz a escolha certa. Comentário Gold de Reddit. Essa história mostra que sucesso não justifica falta de respeito. Quando alguém começa a te tratar como acessório, o relacionamento já acabou. Só faltava a coragem de ir embora. O Op fez o que muitos não fazem. Escolheu a própria dignidade antes de tentar salvar algo que já estava morto. Parceria é caminhar junto, não competir nem humilhar. Quem só valoriza quando perde, geralmente aprende do jeito mais doloroso.